Bom dia, professor. Bom dia, professor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, que seria a popularmente chamada de pressão alta. A hipertensão arterial, na verdade a pressão arterial, primeiramente, é a pressão que o fluxo sanguíneo exerce contra a parede dos vasos circulatórios. Então, o que seria a hipertensão? Seria essa pressão elevada. E isso se dá por diversos motivos. Pode ser medicamentosa, alimentar, doença, crônica, crônico-degenerativa. E, enfim, como ela pode ser descoberta, diagnosticada? Quando a gente faz a aferição da pressão arterial, seja manualmente ou por meios digitais, a pressão arterial feita em repouso, se estiver muito elevada, é comum que se pergunte ao paciente se foi utilizado algum medicamento, porque ela também pode elevar devido ao esforço físico, no exercício físico. E se essa pressão se mantém alta em repouso frequentemente, em diversos horários do dia, por vários dias, pode ser diagnosticada então a hipertensão arterial. E com ela vem vários riscos, não é? Só cortando um pouquinho agora o Rodrigo, hoje tem uma pesquisa feita que hoje quase 30% da população brasileira já possui a tal da pressão arterial elevada. E é muito comum, tanto como a gente está aqui na academia escola, a gente pega muitos casos de pessoas com pacientes com pressão alta, e a partir disso a gente monta o treino deles, então assim, dá para ver que realmente é muito comum hoje em dia, principalmente da galera mais velha, ter essa questão da pressão alta. Geral? Alguns riscos dessa hipertensão são, por exemplo, o infarto do miocárdio, que leva à morte, como pode ser também o acidente vascular cerebral, o AVC. Placas de arteroma, por exemplo, também podem causar a hipertensão arterial. Isso pode ser devido à alimentação, enfim, diversas coisas. Existe uma forma certa de se prescrever, fazer a prescrição de exercício para quem tem essa condição, e a gente vai apresentar agora para você. A notícia que ele mencionou agora, inclusive, a gente vai tentar deixá-la aqui em cima, linkada aí na descrição desse vídeo, caso você queira acessar para olhar um pouquinho. E é isso. Continuando, aqui na Academia Escola é muito comum a gente fazer a prática da avaliação física com os alunos. E quando a gente vai ferir a pressão, é muito comum que na sistólica, se ela tiver igual ou maior a 140 e na diastólica igual ou maior a 90, a gente já pode imaginar que ela tem a questão da hipertensão arterial. E aí é muito comum a gente fazer um encaminhamento para a área da medicina aqui, para o médico poder diagnosticar isso corretamente e melhor. Durante a prescrição de exercício para pacientes que já têm diagnosticada a hipertensão arterial, existem algumas recomendações e orientações do que não deve ser prescrito para esse tipo de público. Por exemplo, nesse caso, nós temos a prancha isométrica. Pelo fato de ser um exercício em isometria, é orientado que não seja prescrito para esse tipo de público, devido à vasoconstrição que isso pode causar e aumento da pressão. Outra coisa que é comum de ser realizada durante o treinamento físico e que não é recomendado também para esse público é exercícios em que você faz apneia para fazer força ou a manobra de Valsalva, no intuito de vencer a carga. Isso também não é recomendado para quem tem a hipertensão arterial. A prancha isométrica, ela é um exercício que ele é 100% feito em isometria, mas existem exercícios também na musculação que são com produção de movimento, mas que algumas pessoas acabam fazendo também, devido a algum método, qualquer motivo, isometria também. Nesse caso aqui, na fase concêntrica, no pico da fase concêntrica do movimento. Outra coisa que também não é recomendada, devido à vasoconstrição que pode promover. Professor, outra informação que vale ressaltar também na prescrição de exercício para a população que tem hipertensão arterial é que durante a prescrição dessas sessões, a divisão ela deve ser feita de forma assim, muito cautelosa, e as séries, no caso, elas não podem ser feitas seguidas do mesmo grupo muscular. É interessante que a gente sempre alterne os grupamentos musculares. Então, por exemplo, exercícios de peito, seria interessante que não fosse prescrito
exercícios de peito seguidos, séries seguidas, entendeu? Por exemplo, 3 séries seguidas de peito, seguido de outro exercício de peito, por exemplo. É interessante que seja alternado, por exemplo, superior e inferior. Outra coisa também que a gente, na verdade, também tem que tomar muito cuidado, e que pouca gente fala sobre, é que, por exemplo, exercícios de costas, mesmo que a gente alterne, por exemplo, entre peito e costas, pensando nessa orientação, exercícios de costas também envolvem a musculatura do peitoral. Então acaba caindo no mesmo problema, você fazer, por exemplo, alternados segmentos de peito e costas, como por exemplo um supino e uma remada, porque vai acabar envolvendo às vezes musculaturas, e isso não é muito falado, então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Alternar então os exercícios e fazer, por exemplo, como eu falei, superior e inferior já é uma ótima estratégia.